Cadê essa daqui? Sobre conversão entre fontes e teorema de Milman. Tem algum aí que ficou para trás dessa lista? Todas. Todas. Responder toda, passando aí todas, só responder essa lista. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é o bom dela que é facinho, essa lista aqui. Dom Show diz. Facinho para quem? Para ele, que já sabe. Então, bora lá, ó. Conversão de fontes. Então, aqui ele pede o quê? Pede para calcular a tensão, tá? Essa tensão V aqui, ó. Deixa eu engrossar esse lápis aqui. Tem grosso demais. Deixa eu ver essa. Ó, ele está pedindo para achar essa tensão V aqui sobre esse resistor. E aí? Ele quer que a gente faça uma conversão de fontes aí primeiro. Lembrando, né, que nessa lista eu vou ter as respostas no final aqui, tá? Se vocês olharem aí, mas tem as respostas. Como é que a gente converte aqui essa parte que está em azul numa fonte de tensão? Insere com a resistência. Vai multiplicar aí 10.000 ohms, 10K, por 4 amperes. Isso, 10K vezes 4 amperes vai dar quantos amperes? Vai dar quantos volts? 40. 40 kilovolts, tá? Lembra do quilo também, ó. 40 kilovolts. A resistência, é só repetir lá a resistência de 10 kg, a gente repete ela lá em cima, tá? 10K. E o restante do circuito aqui, ó, dessa bolinha para outra bolinha lá, a gente só faz acrescentar. Ali é 2 ohms, né? E depois você tem 6 ohms. E agora, como é que a gente faz para calcular a tensão em cima desse resistor de 6 ohms? Que aplica o quê? Que aplica aqui divisor de tensão, tá? Se te aplicar o divisor de tensão aqui, vai ficar o quê? Vai ficar V, vou chamar de 6 ohms, né? É igual a 40 kV, tá? 40 kV multiplicado pela resistência que a gente está interessado em conhecer a tensão sobre ele, que no caso são 6 ohms. Isso aqui dividido por 10 kg mais 8 ohms, né? Vou botar aqui 10.000, né? 10K mais 6 ohms. Vou botar assim. Então, se a gente somar esses 6 ohms com 10.000, como 10.000 é muito maior do que 6, vai prevalecer o quê? Vai prevalecer como se fosse 10.000 aqui, aproximadamente, tá? Aproximadamente 10.000. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 40. Oi? É o filho dela, professor. Tá. Então ficou 40 kV dividido por esses 10K aqui, né? Vai resultar em quanto aqui? Desculpa aí, professor. Certo. Vai ficar aqui o quê? Vai ficar... Esse Professor, quilo vai... o senhor podia repetir aí foi 40K, que é a tensão. Isso, a tensão vezes a Que a gente resistência que a não gente está quer. interessado. Acho que a gente quer, né? Para Que a quem a gente não gente quer, quer. a gente quer. Dividido pela soma de tudo. Certo. São esses 10.000 mais os 8 ohms lá. 10.000. E esse 2 ohms aí? É o que isso? Aqui embaixo é 6 ohms, não é 2 não, é 6. Não, a É linha. 8, né? É 8 ohms, aqui é errado, aqui é 6, é 8, não, 8 ohms. Ah, Que é sim. 2 mais 6. Pronto. Dá 8. Isso. Pronto. E agora, se fizer essa conta, vai dar quanto aqui, mais ou menos? Aí vai dar. Esse quilo cancela com... Não, aqui não vai cancelar direto assim, não, que é aproximação, né? Mas se quiser fazer na calculadora, bora fazer na calculadora aqui. Vai ficar ali
40 SP3 dividido. Deixa eu autorizar alguém a entrar aqui. Rodrivan entra na área aí. Cadê? 40 vezes, né? 40 vezes 6 6. dividido por 10 SP3 mais 8. Vai dar aproximadamente 24, né? Volts aproximadamente. 30 volts, professor. 30? 40 vezes 3. 24. 40 vezes 6, né? Dividido por 10 XP3 mais 8. Deu 30 volts. Dá 30 não, dá 40. Você esqueceu do parênteses aí, não? Esqueceu do parênteses. Aí vai ser o seguinte, ó. Vai dar 24 volts aproximadamente. Se não me engano, a resposta eu já botei errado lá nas respostas final. Deixa eu ver aqui. Eu botei aproximadamente 40, ó. Eu fiz a conta de cabeça e deu errado. Deixa eu anotar isso. Olha o professor dando a resposta errada. Só para ver se você estava ligado aí no negócio, né? Isso aqui é a primeira questão. Letra A, aproximadamente V, aproximadamente 24 volts. Fez digitação aí, ó. Se digitar 24, digitei 40. Então essa aqui é a letra A, tá? É desse jeito. Aí bora fazer o mesmo raciocínio aqui para a letra B. E nessa letra B, como é que eu faço para calcular essa tensão V aqui, ó? Oi? Corrente vezes a resistência? Isso, corrente vezes a resistência. V, nesse caso aqui, vai ser de 6 ohms, né, que já é a letra B, vai ser corrente vezes a resistência. Vai ser 4 amperes vezes a resistência de 6 ohms, que vai dar quanto aí? Uma microfonia aí. Onde é que tá vendo essa microfonia aí? Dá N? Então dá 24 volts também, ó. E um dá aproximadamente 24 volts, no outro dá exatamente 24 volts, tá? Por quê? Porque a resistência nesse caso aqui, qual o valor da resistência em paralelo que está aqui, ó, com essa fonte de corrente? Tem alguém aí? Tem alguém aí na escuta? Tem, né? Só não tem para responder isso aí. Assim não seria a Daiane. Essa resistência aqui, ela tá tendendo a infinito, tá? É muito alta aqui, ó. Esse aqui é um aberto aqui, ó. Então essa tá muito alta, tendendo a infinito, então o valor vai ser exatamente aqui 24 volts. Nessa de cima aqui, como a resistência é alta, mas não é tão alta assim, né? Você vai ter o quê? Você vai ter um valor próximo de 24 volts. Quanto menor for essa resistência aqui, mais distante esse resultado aqui vai ficar de 24 volts, tá? É isso que está acontecendo aqui nesse exercício. Deu para entender aí? Então vamos para o próximo. Você vai fazer qual mais ela? O segundo você vai fazer também? Faz também. Copiei esse Turma não, segundo aqui. professor. Tô quase dormindo mesmo. Vou pegar aqui esse segundo, né, e copiar lá para o programa lá, que fica mais fácil da gente rabiscar. Seu domingo não teve noite não, professor? Não entendi nada aí. Seu domingo não teve noite não? Não teve, é a segunda que não teve tarde. A questão é essa. Mas, gente, a gente dorme de noite, né, à tarde. Aí, bora fazer a conta aqui, ó. Então, dá uma observada nessas figuras aí, ó. A gente quer calcular essas correntes de 1, certo? Que é essa daqui, deixa eu botar de lilás aqui, ó, pra vocês verem. A gente quer calcular IS, que é essa outra corrente aqui. Queremos calcular VS, que é a tensão nessa fonte de corrente. Queremos calcular V3, que é a tensão em cima desse resistor.
Tem que estar interessado em calcular tudo isso aí, ó. E aí tem esse circuitinho meio maluco aí. O que a gente pode fazer aí a fim de encontrar essas coisas aí que estão em azul. Bora lá, ó. Alguém tem alguma ideia aí? Adriano, Paulo. Eu acho que vai ter que transformar essa fonte de corrente em fonte de tensão, né, professor? Isso aqui na fonte de tensão? É. Pode ser, mas a gente tem que lembrar depois que essa corrente e essa tensão aqui, elas vão estar misturadas aí no meio do circuito. A gente vai ter que achar ela depois. Mas é uma possibilidade, sim, de fazer isso. Mas vamos achar o que a gente pode achar logo de cara aqui, ó. Esse VS aqui, vocês conseguem ver aí como é que a gente calcula ele? Aí é o 2 ohms vezes o 4 aí, né? 4 amperes. Não. Não? Não. Alguém mais aí? Esse 4 amperes, ele sai daqui, ele chegando nesse nó, ele divide. Uma parcela vem cá para baixo, outra parcela vai para frente, tá? Essa da parcela que vai para frente tem uma parte que é essa componente aqui e outra parte segue lá para frente. Então, a gente não pode afirmar que aqui nesse 1 tem 4 amperes passando por ele, não. Porque aqui em cima a gente tem 4 menos... Opa! A gente tem 4 amperes menos e 1 aqui em cima, ó, passando aqui nesse trecho. Se quiser, pode fazer a conversão, né? Mas só que depois vai ter que ficar esperto aí para não se perder. Mas alguém tem alguma outra ideia? Então, Eu isso aqui tenho tudo é várias ideias, professor, só não é sobre esse assunto. mas a gente está pensando aí nesse assunto aqui, ó. Então, aqui é o seguinte, tudo isso que eu estou circulando aqui, ó. Isso aqui é um nó, tá? Se é um nó, a gente pode aplicar a lei das correntes de Kirchhoff, né? Que vai dizer aqui que a soma das correntes que entram é igual às correntes que saem. Está entrando 4 amperes, 4. Está saindo. Não, está entrando IS também, né? 4 mais IS. E está saindo aqui, quem está saindo essa corrente I1. E vou supor que essa corrente está saindo aqui, que eu vou chamar de I3, está saindo do lado de lá. Então vai ficar I1 mais I3. E aqui a gente não conhece muita coisa, né? Mais aqui. Mas bora ver o seguinte. Eu falei para vocês, a gente conhece essa tensão VS. Como é que a gente calcula VS aqui? Então, VS, veja que esse nó de cima e esse nó de baixo aqui, ó, eles estão submetidos ao mesmo potencial elétrico aqui, que é devido a essa fonte de tensão aqui, ó. Lembra que a fonte de tensão, onde tem os nós, entre um nó e outro da fonte, a tensão é fixa, tá? E a fonte de corrente, a gente vai ter que, nesse caminho que a corrente está ligada, deixa eu botar de verde aqui, ó, nesse caminho aqui que a corrente está ligada, a corrente é fixa, tá? Então a gente já pode afirmar de cara aqui, ó, que essa corrente VS, tá? Corrente nessa tensão VS, deixa eu aumentar essa ponta desse lápis aqui. O verde mais escuro e uma ponta mais grossa. Pode dizer que, opa, muito grossa. Pode dizer que VS, certo? Ele vai ser igual a 24 volts. Se eu perguntar qual a tensão em cima desse resistor aqui, você vai dizer que é de quantos volts aí? Pelo mesmo motivo, tá? Vai ser o quê? Vai ser 24 volts também aqui em cima. Ó, aqui é 24. Aqui para baixo também é 24. Então, com isso a gente já consegue calcular I1. Ó, I1 vai ser 24 dividido por 2, que vai dar 12 amperes. A gente já achou aqui I1 e já achou VS. E agora, desse lado de cá? Se a gente pensar pelo lado de cá. Se eu quiser achar logo aqui o valor de V3, eu posso aplicar 24, né? E aplicar um divisor de tensão aqui, ó. Que V3, tá? Ele vai ser esses 24 volts que está aqui em cima dessa fonte, está ligado em paralelo com esses dois resistores de 6 e de 2 ohms.
A gente pode aplicar um divisor, vai ficar 24 vezes 2, tá? Dividido por 2 com 6, que vai dar 8. Então, esses dois aqui se cancelam, né? Esse aqui dividido por 8 e esse aqui dividido por 8, né? Vai sobrar 6, né? É 3, né? Sobra 3 aqui em cima. Só não Governação. peguei esse 2 aí, professor. Por Esse que 2 é 24 dividido por 2? Não, 24 vezes 2. Oh, Vezes essa resistência aqui, vezes ó. 2, por quê? Porque onde... Vi aqui agora. Pronto, esse Pronto, aqui, ó, tá em pode ser. série. 2 e 6. Então, a gente, aqui vai dar 3, né? 3 vezes embaixo vai dar 1, né? Vai resultar em 1. Vou apagar esse igual aqui, tá feio. 3, aqui 1. Então, vai ficar 3 vezes 2, vai dar 6 volts. Ó. V3. 24. Oi? Nada, professor, estou calculando aqui. Pronto. Então, vai dar aqui a 6 volts. Ou seja, a gente já tem o que aqui? A gente já tem o I1, já tem o V3, já tem o VS, né? Falta agora só o IS. Como é que a gente acha calcular o IS agora? A gente pode calcular quem aqui, ó. A gente pode usar essa equação que eu fiz aqui em cima, ó. Ali a gente só falta o IS ali. Aliás, além do IS, falta o I3 aqui para ela. Ó. Falta o IS e falta o I3. Vamos calcular o I3, que do I3 a gente acha o IS. Então, quem é que vai ser I3? I3 é essa corrente que passa aqui por fora, ó. Por esses dois resistores, que é a mesma corrente que passa aqui por esses, ó. Isso aqui é I3. Então, a gente tem que descer um pouquinho aqui, ó. Que I3 vai ser o quê? Vai ser 24 dividido por 8, que é igual a 3 amperes, né? 3 amperes. A gente tem 3 amperes passando aqui, ó. Então, a gente substituindo na nossa equação lá em cima, vai ficar como? Vai ficar para de cá, vai ficar 4 mais IS é igual a I1, que a gente calculou aqui, que é 12, né? 12. E aqui a gente vai ter mais I3, que é igual a 3 amperes. Então, IS vai ser 15 menos 4, tá? IS é igual a 11 amperes. Deu para captar aí? Bagunçou um pouquinho, mas deu. Agora, professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Como é que a gente identifica se aqui é nó ou se não é? É só você seguir um caminho, tá? Sempre que tiver a junção de 2 ou mais componentes, é um nó. Então, nesse cantinho aqui, por exemplo, esse aqui é um nó, porque eu estou juntando esse componente com esse, tá? Mas aqui faz sentido eu usar a lei das correntes aqui? Não faz, porque só tem um nó para onde a corrente entra e só tem outro nó para onde ela sai. Ela segue esse caminho. Então, a mesma corrente que entra, a mesma que sai, não faz sentido. Mas se a gente olhar esse canto aqui em cima, deixa eu dar uma apagada de tudo aqui. Se a gente olhar isso aqui tudo, a gente tem, isso aqui é a união desses 3 elementos aqui, ó, e esse outro quarto elemento também, ó. Todo mundo aqui está junto no mesmo lugar. E não existe nenhum outro componente no meio. Se tivesse um resistor, por exemplo, aqui no meio, aí dividiria, teria um nó de um lado, outro nó do outro. Mas não, mas se não tem nada, só tem fio ligando todo mundo, é porque isso aqui tudo é um nó. Então, você perguntou aí como é que eu identifico se é um nó. Então, onde tem só fio, e a galera está juntando ali vários componentes, se juntando nessa região que é só fio, então ali é um nó. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui embaixo também tem um nózão aqui, ó. Deu para entender aí? Compreendi. Pronto. Mais alguma dúvida? Qual é a prova que vai cair? A prova que vai cair ou a questão vai cair na prova? Perdão. Qual a questão que vai cair? Nenhuma dessas que está na lista aqui, não. Não, o senhor perguntou se tinha uma dúvida. Já estou perguntando. Eu estou respondendo, né? Estou respondendo aí aqui. Não vai cair nenhuma dessas aqui, não. Então, professor, o senhor pode fazer uma questão que vai cair na prova? Você está afirmando ou você está perguntando? Não, eu estou fazendo um pedido. Ah, um pedido. Não posso, não. Eu apoio.
Ela, como minha líder, eu apoio, eu sou a vice-líder. Então, pode dar aí uma questão que vai cair na prova pra gente, trocadinho. Não, não tem nenhum aqui agora, não, que eu não fiz a prova ainda, não. Vou fazer amanhã. Eu sou daqui Professor, o senhor vai deixar para a última hora? Não é que é desse contato aqui que eu tô E vendo. essa terceira, professor? Que vocês têm dúvida, eu boto na prova, é assim. A gente tem dúvida em tudo. Pode botar tudo na prova. Eu tenho dúvida da primeira e da segunda, então. Certo. Então essa terceira aqui não vai fazer, não, né? Já que só tem dúvida da primeira e da segunda. Pode fazer. Faz também. Eu aceito. Vamos descer um pouquinho aqui. O negócio tá muito grande aqui. Qual o problema disso? Então tá aqui, ó. A gente tem aqui esse. Isso aqui é basicamente só para converter em fonte corrente, tá? Não tem muito segredo, não. Então, para converter em fonte corrente, o que a gente faz? A gente vai ter que desenhar, né? Vou fazer essa aqui embaixo, tá? Fazer aqui para baixo. Vai ter que desenhar aqui uma fonte de corrente. Observa que a polaridade da fonte, o terminal positivo está apontando para cima. Então, nossa setinha aqui da nossa fonte de corrente vai para cima, está apontada para cima. E aqui essa resistência aqui, ela vai ter que aparecer em paralelo com a resistência com a fonte de corrente. Então tá aqui, ó. E aqui vai ser RS, que a gente já sabe o valor dele, é os próprios 6 ohms, e a gente só tem que calcular aqui o valor da fonte de corrente. Como é que a gente faz para calcular esse valor? Então, corrente vai ser o quê? Vai ser a tensão, né, que é de 18 volts, dividido pela resistência, que é 6 ohms. Significa que Isão aqui ó, vai ter a corrente de 3 amperes. Então é isso. Então esse circuitinho aqui, né, de baixo, faz o mesmo trabalho do circuito de cima, só que esse de cima está com a fonte de tensão e o de baixo está com a fonte de corrente. Deu para captar aí? Professor, Perfeito. bota um assim pra gente facinho, professor, para ajudar a gente na prova. Se tiverem dúvida nessas assim, eu coloco na prova, mas ninguém está com Eu dúvida. tenho dúvida. Ah, eu tenho velho, é todas, muita todas as dúvida, é dúvidas. muito Muita difícil. dúvida, professor. E agora, quer precisa fazer essa também? Essa aqui a diferença é que ela está para a baixo. gente tem dúvida. A diferença é que ela está para baixo, certo? E que o valor agora vai dar quebrado, né? Você tem um resistor de 2,2K, que é um resistor comercial, né? Cujo valor é um valor comercial. Então a gente vai ter aqui um valor quebrado aí, ó. Tanto a fonte é comercial, tá? Que existe em bateria de 9 volts, e o valor da resistência também é comercial. E aí você vai ter que fazer essa conta aí, ó. Que I, né? Vai ser igual a 9 dividido por 2,2K. 4,09 O quê? amperes. Miliamperes, Não, tá? miliamperes, é. Pronto. 4,09 miliamperes. Então é isso. Estou com dúvida. Esse- Pode botar isso daí na prova. Pronto. Essa daí é difícil, pode botar na prova essas duas. Pode botar, que eu ainda continuo com dúvida. Explica mais um pouquinho. Para explicar mais ela? Aqui a gente tem as conversões ao contrário aqui, ó. Aqui agora a gente está com fonte de corrente e quer converter em fonte de tensão. Alguém tem dúvida em fazer esse tipo de conversão? Todas. Peraí que eu estou sem o lápis aqui. Olha que coisa. Ele selecionou todos mesmo. Eu não estou conseguindo apagar aqui. Bora, meu filho. Pronto. Assim, a gente tem um monte de questão para frente. Se vocês quiserem que a gente passe o tempo todo nessa lista, né? Se as dúvidas estão todas nessa lista, né? Por dizer assim. Um Snapchat. Então, vou copiar isso. Dúvida. O senhor fez aquele vídeo de explicação das questões mais complicadas da lista? Eu tentei pegar umas, acho que eu só peguei um e botei. Não sei se eu botei lá no site para vocês, que era mais complicado que eu vi lá, dos vídeos que eu já tenho. E aí dessas aqui eu não achei mais nenhuma complicada, não.
Claro, Se preocupe não, professor, que eu vou maratonar seus vídeos como se fosse uma série da Netflix. O problema é esse, deixar maratonar na véspera. Tipo, não ter maratonado no Não, vai começo. ser no dia mesmo, vai ser amanhã. Pior ainda. Mas, professor, que maldade que o senhor está fazendo. O senhor só fez uma. Acabou comigo, acabou com minha esperança. Pô, bora cá, ó. Então, isso aqui é para converter em fonte de tensão, né? Basta desenhar aqui uma fonte de tensão. Se a seta está para cima, você desenha o terminal positivo da fonte de tensão para cima, tá? E aqui você coloca uma resistência em série com a fonte de tensão. A resistência, basta repetir o valor lá, que é o mesmo valor, 3 ohms. E aqui para calcular a tensão, basta multiplicar aqui a corrente, né, vezes a resistência, que é a lei de Ohm. Então, 1,5 vezes 3 vai dar quanto? 4,5. 4,5 amperes. Então, é isso. Só conversar é só fazer isso. Essa daqui a ideia é a mesma da outra, né? A diferença é que essa aqui, a fonte de tensão, vai resultar na tensão para baixo, e vai ter a resistência, certo? E o valor agora vai dar quebrado, né? Vai ser 6,4,7 kg, né? E aí vai dar um valor quebrado aqui de volts, né? Vai dar 28,2. 28,2 volts. Então é isso. Aí, professor, o senhor botou a fonte igual à outra, né? Então. É para baixo, né? Eu falei para baixo, falei que era para baixo e escrevi ela para cima. Isso ia ficar Olha o senhor automático. ensinando errado. E a Aí, primeira ali, professor, é 4,5 volts, né? Só botou ampere. Isso é volts. Só para ver se vocês estão atentos aí. Muito bem, Paulo, tá atento. Professor, o senhor não toma jeito, professor. Aí, engraçado, professor a tá gente com não sono. pode errar. Que ele tira um décimo. Então, aí ele vem com essa conversinha. Quando eu passei Ó, pela fase de vocês, eu errava também, era penalizado. Agora é minha vez de tá, a gente tem culpa. Você tem que penalizar o professor, que penalizou você. Não é a Não, gente, mas não. eu não posso fazer isso com ele, então desconto em vocês aí, Aí ó. desconta da gente que não tem nada a ver. Que maldade, não acha? Hum, Precisa continuar nessa lista aqui ou pula para a próxima? Só tira uma dúvida aí, o que é que faz nessa outra questão aí? Suba aí um pouquinho. Na quinta? Nessa quinta, o que é que faz com essa parte aí que está em paralelo aí? Onde Esses tem o dois aqui? R2. Isso. Isso aqui você pode converter ele numa fonte de tensão. Converte isso, marca esses 2 pontos. Deixa eu copiar ele para a folha de lá. Só para ver como é que é rapidão de fazer isso. Ó. Cadê? Tá feliz. Aqui, ó, só vai converter isso aqui que está aqui dentro, ó, numa fonte de tensão. Então você vai pegar esses 2 pontos aqui, ó. Daqui para fora você vai repetir tudo, tá? Isso aqui tudo você repete. Então vai ficar aqui uma fonte de tensão, a resistência, bota aquele pontinho lá. Aqui vai ficar outra resistência que se repete. E agora no lugar disso aqui, desses 2 que está em paralelo, você vai colocar uma fonte de tensão apontada para o lado de lá, ó. E a resistência. E aí você vai calcular aqui o valor dessa fonte de tensão. Primeiro eu vou repetir a resistência, né, que é 6,8 ohms, está aqui. E aqui vai ter que multiplicar 6,8 vezes 2, né? Vai dar 12, 13,6, né? 13,6 volts. E o resto aqui é só repetir. E aí só repetir. Oi? Essa resistência de 6,8 poderia entrar junto com a outra ou só depois da fonte? Se quiser trocar de posição as duas aqui, não altera não, tá? Como eles estão em série, os 2 elementos, se você quiser mudar a ordem, não altera o resultado aqui não, tá? E aí se você quiser, pode juntar aqui, já tá em série, né? Pode juntar 10 com 6,8, né? Vai dar 16,8 e aí fazer sua conta. Ou juntar logo com a outra também, né? Que aqui vai calcular a tensão. Então é isso. E aí depois você vai juntar também aqui as fontes, né? As fontes de tensão. Tem uma aqui, tem a outra aqui, tem que ver a polaridade delas, se elas estão em série ou se estão em antissérie. Aí se for o caso, você soma ou subtrai, né? Aí vai dar 25,6, né?
Isso. E depois só fazer a conta aí que vai achar essa corrente que está circulando aqui no meio. Então aqui é bem tranquilo fazer esse exercício também. É só enxergar aqui no meio que você vai fazer essa conversão. Beleza. O senhor está dizendo, né? Tô dizendo, não, a teoria que está dizendo. Eu só estou repetindo a teoria aí. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Cadê o papelzinho? Mais alguma dúvida aí? Alguma? Pode passar para outra lista, né? Então bora lá. Paulo Vamos tá com... mandando, né? Paulo não, foi Robson que falou aí. Foi Robson? Então ele é que Foi. manda. Tá com dúvida vocês ainda, hein? Não, tô zoando. Ah, beleza. Então aqui é a teoria da superposição. Deixa eu baixar aqui para abrir no outro programa. É porque o tempo já tá acabando, senão a gente não vai dar uma pincelada no resto aí. O senhor já tá dormindo. Morre de sono aqui. Dorme cedo demais. Bora abrir. Pronto. Então aqui, ó, superposição, né, método das malhas, método dos nós, teorema de Norte, teorema de Thevenin. Tá tudo nessa lista? Ó. Misericórdia. Então, resolver essa lista aqui, você já tem a prova pronta já. Ó. Ah, então vamos- resolva aí, professor. Começa aí dar um. Vou começar do começo aqui, ó. Deixa eu começar logo o comentário aqui. Deixa eu pegar essa. Esse sujeito aqui. Ele tá pedindo para resolver isso aqui utilizando o teorema da superposição, né? Vocês lembram lá como é que funciona o teorema da superposição? Ninguém lembra nada aí, né? É o que é o que retira uma fonte, aí se for corrente, Isso, abre, isso. se for tensão, curto. Isso. Então vamos fazer aqui. Eu vou fazer em dois estágios aqui, nessas duas fontes. Vou fazer uma para cá e vou fazer outra aqui para baixo. Essa primeira aqui eu vou conservar apenas a fonte de tensão. Então vou deixar ela aqui, né? Vou repetir o resto do circuito e vou zerar a fonte de corrente. No caso, a fonte de corrente, como o Robson falou, e a gente deixa ela em aberto, tá? E ele está interessado em achar essa tensão aqui, ó, em cima desse resistor de 4 ohms. E aqui vai ser 6 volts. Então pronto, tem esse circuitinho aqui. Como é que a gente faz para calcular aqui a tensão V sobre esse cara aqui, ó? Para fazer uma conta só, basta aplicar o quê? Dois pedaços de fio aqui não interfere em nada no circuito. Então, se eles estão em série, basta fazer um divisor. E a gente está interessado na tensão em cima de um dos resistores, basta aplicar o divisor de tensão. Então, 6 vezes 4. Isso, dividido por 12, né? Então, aqui em cima vai dar 24. 24 dividido por 12 vai resultar em 2 volts. Isso aqui eu vou chamar de velinha, tá? Tem alguém batendo na porta aqui, deixa eu ver quem é. Não, tem ninguém aqui, não. Cobrança. Não, mas é na porta de vocês aqui, da sala de vocês aqui. Ah, tá. Bom, então o velinha vai ser quem? Vai ser 2 volts, tá? Para essa primeira situação. Ou seja, a influência dessa fonte de 6 volts nessa tensão no resistor de 4 ohms vai ser contribuição de 2 volts com essa polaridade que está indicada aí na figura em rosa aí. Então, vamos agora para outra situação. Outra situação, vamos conservar aqui a fonte de corrente. Vamos repetir o restante do circuito, zerando aqui apenas a fonte de tensão. Para zerar a fonte de tensão, a gente troca ela pelo quê? Um curto. Por um curto, tá?
Então tem que ligar o pedacinho de fio ali. Lembra que o curto e o aberto, eles influenciam de forma completamente diferente no circuito, tá? Se deixar aberto é uma coisa, se deixar em curto é outra coisa. E agora a gente está interessado aqui em achar essa tensão, né, que está aqui em cima desse cara, ó. Cadê? Em cima do resistor de 4 ohms. Vou chamar de V2 linhas. Como é que a gente calcula V2 linhas aí agora com essa nova figura aqui em verde? Então, tem duas maneiras aí de fazer, tá? Assim que eu vejo logo de cara. Uma é calcular essa corrente aqui através do divisor de corrente, depois multiplicar pela resistência. Outra é calcular a resistência equivalente entre 4 e 8, tá? E depois multiplicar ela pela corrente, que é de quanto amperes? 3 amperes. Vocês querem ir por qual caminho aí? Eu não entendi, foi nada, qualquer um. Então tá, então eu vou fazer aqui, essa corrente, ela chega aqui nesse nó, ela divide, uma parcela vem para cá e outra chega adiante. E eu vou pegar a parcela que está descendo, né, pelo resistor. Vou chamar aqui de... Oxe, pegar um lápis mais grosso aqui. Vou chamar aqui de I', tá? I2 linhas. Esse I2 linhas vai ser o quê? Vai ser a corrente total que entra, que são 3 amperes, multiplicado pela resistência que eu não estou interessado em conhecer a corrente, que no caso vai ser 8 ohms, e vou dividir pela soma das duas resistências, que são 12 ohms. Então, se a gente multiplicar 3 vezes 8, vai dar 24, né? 24 dividido por 12 vai resultar em 2 amperes. Então, significa que tem 2 amperes descendo aqui, ó. 2 amperes. Se eu estou interessado na tensão V2 linhas, né? V2 linhas, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa corrente pela tensão, ou pela resistência. Então, a resistência são 4 ohms vezes a corrente de 2 amperes, vai resultar em 8 volts. E aí a gente tem aqui agora que devido à fonte de corrente, a gente tem uma tensão de 8 volts sobre aquele resistor. E antes a gente já tinha que, devido à fonte de tensão, a gente tem uma tensão ali de 2 volts em cima daquele resistor. Ou seja, qual vai ser a tensão que a gente tem em cima do resistor lá? Então vai ser a soma de... Com a polaridade a mesma. Isso, com a polaridade a mesma, basta somar. Vai ser 2 mais 8, que vai dar 10 volts. Então, essa aqui é a Bota a resposta. questão inteira aí, professor. A pergunta e a resposta aí. Diminui um pouquinho. Pronto. E agora? Então, aqui é só a ideia aí de usar o teorema de superposição. Os demais exercícios, a ideia vai ser a mesma. A diferença é que você vai ter mais fontes, né? Esse aqui tem 3 fontes, você vai ter que fazer 3 situações. Então, aqui, como tinha 2 fontes, eu fiz as 2 situações que estão em verde. Nesse caso lá, você teria que criar uma outra situação em verde aqui, para considerar só a terceira fonte. E aí, para resolver os problemas, aí você tem que enxergar aí o que dá para fazer de associação aí, que basicamente é usar a lei de Ohm para resolver, de associação de resistores. Cada fonte que tiver, professor, tem que fazer um exercício daquele. Isso, para cada fonte que tiver, isso. Você tem que considerar apenas uma única fonte. Tem gente que cai no erro aqui, acha que a gente tem que deixar 2. Ah, vou deixar 2 e vou zerar só uma. Mas na verdade não é zerar só uma. Você tem que deixar só uma e zerar as demais, zerar todas as outras. Uhum. Não poderia fazer a soma dessas de tensão, não, aí junta. Né? Poderia, nesse caso aqui daria, né? É isso. Nesse caso aqui, se você zerar essa do meio, né? Zerar essa de corrente aqui, ó. Quando você zera essa de corrente, fica em aberto. Aí você pode somar aquelas duas lá e vai resolver também, vai dar certo. Mas para aplicar o método da rigor, o método da rigor é o quê? É ficar aplicando uma para cada fonte. Beleza. Mas funciona também, o que você falou e funciona. Uhum. Professor, e quando é que eu coloco o curto e quando eu deixo o circuito aberto? Aqui a questão é a seguinte, o tipo da fonte. Observa que aqui a gente tem a fonte de corrente. Zerar uma fonte de corrente é trocar ela por um aberto. Aqui a gente tem uma fonte de tensão. Zerar uma fonte de tensão
é colocar ele em curto. Por quê? Porque a tensão aqui nesses pontos, vou chamar aqui de A e B, ó, se eu tenho um curto circuito, a tensão de um curto é sempre 0 volts, tá? E aí que pode ser que passe ou não corrente por ele, né? Mas a gente sabe que a tensão vai ser 0. A mesma coisa aqui, ó. Se aqui está em aberto, a gente quer zerar o quê? Quer zerar a corrente. Então, quando está aberto, não passa a corrente. Independente da tensão. Pode ser que tenha tensão aqui entre esse outro A e B aqui, mas isso não importa para a gente. O que importa é a gente estar tá zerando a corrente que passa por ali. Tá? Entendi, perfeito. Mais alguma aqui? Dessas aqui? A terceira, professor. Terceira? Bora ver a terceira aqui. Deixa eu copiar ela para lá. A terceira, acho que tem mais coisa do outro lado ali ainda para acrescentar aqui. É porque o senhor adora questão desse tipo. Ai, ai, ai. Isso aqui é bom. Deixar tudo aqui, ó. Então, vou aumentar um pouquinho esse zoom. Vamos ler aqui, lendo aos poucos e resolvendo aos poucos, tá? Letra A, né? Usando o teorema da superposição, determine a tensão através da resistência de 10 ohms, da figura a seguir. Então, vamos fazer isso. A gente tem essa resistência, a gente quer calcular a tensão sobre ela, né? Vamos calcular também a corrente aqui. E vamos utilizar o teorema da superposição. Vamos fazer aquilo que a gente falou. Então, se eu tenho duas fontes, eu tenho que fazer dois desenhos aí. Um desenho para cá, outro desenho para cá. E em cada um desenho vai ter que ter apenas uma única fonte. Então, nesse primeiro desenho, eu vou considerar aqui a fonte de corrente, tá? Vou colocar ela aqui e vou repetir todo o restante do circuito. E aqui no lugar da fonte de tensão, tá? Lembra que a gente quer zerar a fonte de tensão, zerar a tensão entre um terminal e outro, é simplesmente trocá-la para um curto-circuito. Aqui ficam 10 ohms, aqui ficam 8 ohms, né? E aqui são 9 amperes. E a gente está interessado em conhecer quanto aqui tanta corrente quanto a tensão aqui. Como é que a gente resolve esse circuitinho aí? Divisor de corrente? Isso, primeiro vamos fazer um divisor de corrente aqui, né? Vou chamar aqui de I', né? Vou chamar de linha aqui e V' também. Então vai ficar, o divisor de corrente vai ser 9 amperes, que multiplica a resistência que eu não estou interessado em conhecer a corrente, que vai ser 8 ohms. E vamos dividir pela soma das duas, que são 18 ohms. Vamos simplificar aqui, né? Simplificando aqui por 9 vai dar 1. Deixa eu pegar outra caneta. Isso aqui vai dar 1, né? E aqui por baixo vai dar 2. 8 dividido por 2 vai resultar em 4, né? 4 amperes. Então, primeiro desenho resolvido. Não vou nem calcular a tensão, tá? Daqui a pouco a gente vai... então, bora calcular a tensão, né? Já tá aqui, já tô com o negócio na mão aqui. Professor, oi. Eu notei que aí no divisor de corrente, você Sim. multiplica a corrente pelo que você não quer, pela resistência que você não quer. E no de tensão é pela que você quer, né? Isso, justamente o contrário. Ao contrário, né? Justamente o contrário. Por isso que eu falo que existe o dualismo entre corrente e tensão. Tudo que funciona para um, funciona de forma complementar no outro. Ao contrário, né? Então você repara isso no método das malhas, no método dos nós, tudo vai ficar sempre uma coisa complementar com a outra. Entendi. Então a tensão aqui vai ser o quê? A tensão basta, se você quiser calcular esse V' aqui, basta multiplicar a resistência, né, que são 10 ohms, pela corrente, que são 4 amperes, que vai resultar aqui em 40 volts. Guarda essas duas informações aqui, que é devido apenas a as contribuições devido a essa fonte de corrente. Vamos agora para a contribuição da fonte de tensão. Então, na fonte de tensão, vamos considerar apenas ela aqui, né? Vamos repetir ela. E o restante do circuito. E no lugar da fonte de corrente, a gente troca pelo quê, hein? Aberto. Circuito aberto. Isso, então tem uma linha aberta. Aqui 18.
Vejamos agora o seguinte, ó, que a fonte ela está apontada para baixo. Nesse ramo aqui, onde estava a fonte de corrente, como está aberto, não passa mais corrente, então essa corrente que sai da fonte vai vir toda por esse resistor, agora de baixo para cima. Antes ela passava aqui de cima para baixo, ó, lembra aí. Então esse vai mudar no final, nosso resultado final. E qual a intensidade da corrente que passa aqui? Só olhando para a figura aí. Você fazer 18? conta de... Não. Vai ser essa resistência está associada com essa outra resistência aí? Em paralelo. Não tá em Não. paralelo, não, por causa desse. Esses dois fios aqui, eles podem ser apagados, tá? Que não influencia em nada, tá? Só sei de que maneira aí. Em série. Ah, em série. Sério. Então tem quantos ohms aqui de resistência? 18. Vai ser 18. uma fé, né? A Isso, corrente. é uma pé. Tá? A tensão é 18, a resistência equivalente é 18, vai dar uma pé, dividido pelo outro. Por isso que eu falei, só de olhar você já responde de cabeça. Ó. Eu tava respondendo aqui, quando eu fui ver o microfone estava desligado. Ah, tá. Então vamos calcular a tensão também aqui, ó. A tensão vai estar ao contrário agora, vai ter mais aqui e menos do outro lado. A tensão vai estar assim. Então V duas linhas vai ser o quê? Vai ser 1 ampere vezes 10 ohms, vai dar quantos volts aí? 1 vezes 10 vai dar 10 volts. Vai dar 10, né? 10. Tá bom. Então a gente já calculou aqui a tensão, né? E calculou aqui a corrente. Vamos juntar esses dois resultados aqui, né? Vamos sobrepor eles. Eu vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter que... Vamos para a corrente primeiro. A corrente Izão vai ser o quê? Vai ser I', tá? Menos, tá? O I duas linhas. Ou seja, vai ser 4 amperes menos 1 ampere, que vai dar 3 amperes. Consegue enxergar isso aí? Essa conta? Veja que essa aqui tá... Deixa eu colocar aqui de outra cor. Aqui tem a corrente de 4 amperes para baixo, tá? E você tem outra corrente ao contrário aqui de 1 ampere. 4. E aqui você tem 1 ampere. Então o resultado disso aqui vai ser o quê? Vai ser 3, né? E com a intensidade para baixo. Que é o que você já mais forte está vencendo aí no que diz respeito ao sentido. Então, vamos agora para a tensão. A tensão vai ficar V, é a mesma coisa logo, vai ficar V' menos V duas linhas. Então vai ser 40 volts menos 10 volts, né? Que vai dar 30 volts. Então a gente tem essas informações. Isso aqui é a letra A que ele pediu, tá? A letra A pediu essas informações. Acho que eu só pedi a tensão. Vamos ler aqui. Ele pediu para calcular a tensão. Agora no segundo. Esse trabalho todo só fez o ar. Meu Deus do céu. É difícil. Vamos fazer o B. Calcule a potência fornecida para o resistor de 10 ohms em decorrência da fonte de tensão. Quando fala em decorrente da fonte de tensão, a gente vai olhar para qual figura que a gente tem aqui agora. Isso aqui foi a letra A. Direita. Vai olhar. Isso, essa da direita. Só essa fonte de tensão aqui, ó. Vai ver só a contribuição da fonte de tensão e vai ver a potência. Eu vou chamar aqui de letra B. Então, a potência aqui, se a gente olhar pela potência, vai ser o quê? Vai ser quanto aí? Você pode multiplicar a tensão vezes a corrente, né? Ser 10 volts vezes 1 ampere, que vai dar quantos watts aí? 10. 10 watts, só facinho, né? Vamos para a letra C agora. Calcule a potência fornecida para o resistor de 10 ohms em decorrência da fonte de corrente. Então vamos olhar para isso aqui agora, ó. Calcular aqui a letra C. Na letra C, a gente quer calcular a potência aqui. Novamente, a gente conhece aqui a tensão, né, e a corrente. Vou calcular aqui embaixo. A potência vai ser o quê? Vou chamar aqui de linha, né, e outro de 2 linhas, só para mudar aqui. Depois a gente vai ter que juntar esses valores. Então, essa potência aqui vai ser 40, né, vezes 4, né? Que é a corrente, a tensão vezes a corrente. 40 vezes 4 dá quanto? 160. 160 watts.
Então vamos para a próxima letra agora, que é a letra D. Calcule a potência fornecida para o resistor usando a tensão encontrada na letra A. Na letra A foi isso que a gente fez aqui, ó. Tá esse cálculo aqui. Se a gente calcular a potência aqui, vai dar quantos watts? Potência. Vai ser o quê? Vai ser 30 volts vezes a corrente, que são 3 amperes, tá? Que vai dar quantos aqui? Especifica aí, professor. Bota a letra D. Assim, bem melhor. Aqui a letra D. Tá? 90 watts, tá? Tá certo aí? Então vamos para a próxima letra agora, ó. Letra E. Como os resultados da parte D podem ser comparados à soma dos resultados da parte B e C? Então, a parte B deu quanto aqui, ó? Veja aqui, ó. Deu 10 aqui em 10 cima. watts. 10. E aqui embaixo deu 160, foi? Só que a letra D deu quanto? Deu 90. O Eu dobro. posso somar? O dobro Como é não, que- quase o dobro. Então, bora só escrever aqui embaixo. Essa potência aqui de baixo. Cadê? Pela regra aqui, que está lá em cima, eu vou chamar aqui de P total, tá? O P total seria o quê? Seria P' mais P duas linhas. P' foi 10, não foi que a gente viu lá, mais 160 que está aqui embaixo, que é igual a 170 watts. Se a gente calcular o quê? Usando superposição, né? Então veja que a gente calculou a superposição para as tensões e para as correntes, depois calculou também a potência, agora está juntando essas coisas aí. E aí deu esse valor aqui, 170. Se eu calcular sem a superposição, deu isso aqui, ó. Deu 90 watts. Que é diferente, né, de 180. E ele perguntou o que aqui? Como os resultados da parte D podem ser comparados à soma dos resultados das partes B e C? E ele completa, o teorema da superposição pode ser aplicado aos níveis de potência? Se sim ou não, por quê? A gente tem esses dois resultados aqui, ó, que são diferentes, tá? Um foi calculado de um jeito, outro calculado do outro. E aí, a gente pode aplicar o teorema da superposição à potência? Vou responder aí, ó. A Eu criança concordo com o responder. menino. Criança respondeu e disse que não. Não chegaram para ver. Por que não pode? Porque deu valores diferentes? Não, assim, o fato de dar valores diferentes não é porque, não é por isso que não pode. Pode ser que eu pegasse algum caso aqui particular que desse o mesmo valor. Mas a questão, na verdade, vem de outro lugar, ali, a essência da coisa. Eles podem sim ser aplicados, porque contribuições de potência de fontes diferentes. 90 watts da primeira fonte de tensão, e quando juntar a potência das duas fontes, que dá esse 170. Mas Então, aí não calculou P1 e P2 e não deu resultado diferente? P' e P duas linhas. é isso. A questão, Paulo, que não pode não, tá? Pelo seguinte, deixa eu dizer para vocês aqui, ó. Porque a relação que a gente tem de potência, tá? Deixa eu escrever, esboçar aqui para baixo. A relação que a gente tem de potência, vamos pegar a primeira relação de corrente e de tensão, tá? Tanto a corrente quanto a tensão, quanto a corrente, elas se relacionam diretamente, tá? Com a questão aqui da... Vamos colocar a resistência no meio da jogada aqui, ó. Se a gente colocar a resistência e tentar ligar essas coisas, a relação deles é o quê? A lei de Ohm, V é igual a R vezes I, que é uma equação direta aqui, tá? Entre as equações. Significa o quê? Isso aqui é uma equação linear. É como se fosse uma equação y é igual a vezes x, por exemplo. Significa o seguinte, é que se eu variar esse aqui, se ele for 1, por exemplo, e eu passar ele de 1 para 2, por exemplo, fiz o quê?
Quando te muda de 1 para 2, a relação aqui, ela se mantém proporcional, é linear. Vai ficar mais claro com a potência aqui, ó. Mas quando eu falo de potência, tá? Se eu colocar aqui a potência no meio da jogada, aqui a potência relacionando com, vamos supor, resistência e tensão, por exemplo. Pode ser corrente também, né? Como é que vai ficar essa potência? A potência vai ser o quê? Vai ser R vezes I ao quadrado, tá? Se eu estiver pensando aqui na corrente, e vai ser aqui potência é igual a V ao quadrado sobre R, se eu estiver pensando aqui na tensão. Qual a diferença dessas equações de baixo aí para de cima, aí, observando aí a cara delas aí? O que aparece nela aqui que é diferente da de cima? Parece aqui, ó, parece um termo ao quadrado. Aparecem termos ao quadrado. Então, se aparece esses termos ao quadrado, isso aqui já não é mais uma relação linear, tá? Se não é uma relação linear, a gente não consegue mais aplicar o termo da superposição. Na superposição só funciona para variáveis e quantidades lineares. Eu posso considerar uma, tá? E se a outra dobrar, por exemplo, ou aumentar proporcionalmente, a gente vai ter essa relação linear. Aqui não. Aqui a gente vê que não é mais linear, vai ser quadrático. Consequentemente, por isso que está dando esse valor mais alto aqui, ó. Qual seria o correto aqui, calcular essa potência embaixo? Não seria calcular essas potências separadas e juntar, tá? Seria justamente essa letra, igual a gente fez aqui na letra D, ó, que é pegar esses resultados aqui já sobrepostos aqui, a tensão e a corrente do circuito lá obtidos pela superposição, e daí você fazer a conta. Se fizer separado e tentar juntar depois, é como se você estivesse tentando juntar aqui essas coisas quadráticas, duas coisas quadráticas uma com a outra. Como se você tivesse um número A vezes x ao quadrado mais um B vezes, sei lá, o x ao quadrado, e você está somando esses valores quadrados aqui também, de forma direta, sendo que aqui você tem que fazer o que? Você tem que fazer A mais B, né, vezes x ao quadrado. Você teria que fazer desse jeito aí embaixo. E o jeito que a gente está fazendo é como se a gente estivesse pegando o resultado desse e somando com o resultado desse diretamente. E aí não rola assim, não. Escrevendo isso aqui, dá até para um pouquinho de paciência, dá até para escrever aqui uma regra geral para ele aqui. Ó. Como é que a gente resolveria ele aqui em função da resistência, tá? Mas eu não vou arriscar fazer isso aqui agora, não. Tô com sono, não sei se vai dar certo. Professor, como é que o senhor consegue botar tudo isso na cabeça, pelo amor de Deus? Mas a ideia que vocês têm que entender aqui, só tem que entender o seguinte, que o teorema da superposição, ele só vai funcionar para a corrente e vai funcionar para a tensão. Por quê? Porque essas grandezas, elas se relacionam aqui diretamente, tá, com a resistência, que é o que a lei de Ohm diz para a gente. Se eu tentar botar potência aqui, já não vai dar certo, porque a potência, ela já usa esses fatores quadráticos, e aí deforma tudo aí para a gente o resultado que a gente vai trabalhando. Então a ideia desse problema é isso, é você enxergar isso, que só vai funcionar para a tensão e para a corrente, a superposição. E se eu quiser calcular potência, eu tenho que ir lá no final e juntar tudo. Entendi. Alguma dúvida? Não. Pronto, então se não tem dúvida, não cai na prova. Amém, Senhor. Obrigada. Obrigado, Deus. E essa daqui, tem dúvida nessa aqui? Ah, então cai na prova. Se tem dúvida, cai na prova. Faz essa quarta questão aí. Faça essa aí. Peraí. Essa quarta, ela é a mesma das demais lá, das primeiras. A diferença é que ela está desenhada um pouco diferente, tá? Aqui é o seguinte, quando a gente coloca esse símbolozinho aqui em cima, essa bolinha aqui em cima, significa que nessa bolinha a gente tem 42 volts, nesse caso, né? Em relação ao terra, que é essa referência aqui, ó. Quando a gente tem a fonte dessa forma que tá aqui, significa o quê? Significa que desse lado aqui, desse terminal, ele tem 24 volts em relação a esse outro ponto de cal da fonte. Então, a diferença básica é essa. Se eu quisesse redesenhar isso aqui, a gente pode redesenhar, tá? Eu vou fazer aqui na frente, ó. Vai ficar assim, ó.
Muitos Só- esquemas, professor, de equipamento eletrônico vem assim, né? Com essa bolinha e indicando Isso, que tá entrando uma tensão ali de 42. justamente. É porque assim simplifica mais o desenho do que como a gente vai fazer aqui. Vocês vão ver que vai ficar mais complicado. E às vezes o circuito é bem grande, tá? E você não precisa ficar ligando uma coisa a outra, ligada a outra, ligada a outra, digamos assim. Então você faz o quê? Você bota só essas referências aí. Tanto a referência, tá? Quanto a tensão lá de essa bolinha, igual você falou. Aqui são os 24 volts, tá? Aqui embaixo são os 9 ohms, aqui são 15 ohms, aqui são 10 ohms. E aqui nesse ponto, tá? Que é esse pontinho aqui, ele tem uma resistência, tá? Que eu vou colocar ela aqui na frente. E ligado em série com essa resistência, tem uma fonte ali de 42 volts. Ó. Então aquele mesmo desenho pode ser redesenhado dessa forma. Se achar que ajuda em alguma coisa, tá? Ou então pode usar ele do jeito que estava também original. Se quiser usar esse original aqui, também dá para resolver o problema usando assim. Então ele tem o quê? Ele tem duas fontes, né? E ele quer usar superposição. Então você vai ter que deixar uma fonte e zerar a outra, né? Depois você vai ter que deixar a outra e zerar uma. Bora fazer aqui embaixo. Vou fazer com esse desenho original mesmo. Tá? Então aqui, ó, se eu conservar só de 16 de 42 volts, vai ficar aqui 42, tá? Aqui a resistência cá para baixo. Aqui vai ficar um curto-circuito, né, onde tem a fonte de tensão, a gente troca para um curto-circuito. E aqui ficam aquelas duas resistências lá, de 15 e a de 10 ohms. Ficou bem feião aí, né? E aqui vai ser o quê? Vai ser 18 ohms, aqui vai ser 9 ohms, aqui vai ser 15 ohms, e aqui vão ser 10 ohms. E agora? A gente está interessado em achar a corrente aqui nesse resistor, vou chamar de linha. O que a gente pode fazer aqui para calcular essa corrente, sabendo que aqui em cima a gente tem 42 volts? Alguém tem alguma ideia? Então, se não tem ideia, eu posso sugerir aqui, ó. Aí é 42, né, professor? A corrente vai ser 42 dividido por 18, né? Tá indo direto. Ah, não, Não, tem um divisor ali de 15 e tem um de 9, isso. né? Ela chega aqui, ó, divide primeiro para cá e para cá, depois chega aqui, ó, ela divide para cá e para cá. Tem duas divisões aí. Nesse ponto A, no ponto A e no ponto B ali, ó. É o mesmo nó, na verdade, né? Porque ela divide em 4 direções aqui. Uma, duas. Chega em uma e divide em 3. Então, o que a gente pode fazer aí? Assim, a coisa mais direta que tem para fazer é fazer a associação de resistores, tá? É mais trabalhoso, mas resolve. Que é juntar esses dois resistores aqui, ó. Colocar eles dois aí em paralelo, certo? 10 em paralelo com 15. Ou juntar logo os três aqui, ó. 10, 15 e 9. Tudo em paralelo aqui, ó. Depois que tiver ele paralelo aí, tá? Aí você vai ficar em série aí com 18 ohms. O equivalente lá de baixo vai ficar em série com esse de 18. Aí você vai calcular essa correntezão aqui, ó. Ok, total. Aí bora fazer as contas, né? Cadê a calculadora? Eu vou calcular logo a resistência equivalente de tudo ali, ó. Lembra lá que a gente pode fazer isso aqui, ó. 10 invertido, tá? Cadê invertido? Tá aqui. Mais 15 invertido. Mais 9 invertido. E aqui a gente inverte tudo. Então vai dar 3,6 ohms, tá? É o equivalente aqui, ó. 3,6 ohms. 3,6 em série com 18 vai dar 21, né? 0,6 ohms. Então 42 volts. Dividir aqui 42 volts dividido por 21,6.
Vai dar uma corrente de 1,94 amperes. Deixa eu ver se eu consigo isso em forma de fração. Isso, 35 sobre 18, tá? Amperes. Bora escrever aqui. Excisão é igual a 35 sobre 18 amperes. E essa corrente ela vai se dividir para um bocado de lugar aqui agora. Ó. Ela chega nesse nó aqui, uma parte desce e outra parte vai lá para frente. Vamos calcular aqui o equivalente desses dois, ó, 9 e 15. 9 em paralelo com 15. Vamos usar a calculadora de novo, que é rapidinho fazendo a calculadora. 9 invertido, né? Mais 15 invertido. Resulta nisso aqui, né? Mas é invertido. Dá 5,965. Cadê? 625. 625 ohms. Agora o senhor desenha para vocês verem o que ficou. Disso aí que a gente acabou de desenhar, a gente tem aqui isso aqui, ó, 10 ohms, que a gente está interessado em calcular a corrente. Temos esse aqui que ficou 5,625 ohms e esse aqui de 18 ohms. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então aqui a gente tem 42 volts, tá? Temos aquela corrente entrando aqui, que a corrente é de 30 e quanto que eu falei aquela hora? 35 sobre 18 amperes aqui, ó. E aqui agora ela vai dividir. Uma parte vai ser esse I que a gente está interessado em linha, e outra parte é que vai descer aqui, ó. Então a gente vai aplicar aqui o divisor de corrente. O divisor de corrente vai ficar como? Vai ficar I' é igual a corrente que entra, né, que é 35 sobre 18, vezes a resistência que eu não quero, que é 5,625. Isso aqui tudo, vou apagar aqui, tá errado aqui. I' é igual, isso aqui tudo dividido pela soma das duas resistências, que vai dar 15, né, 0,625 ohms. E agora é só fazer essa continha, hein? Tá? E ver o que que dá. É 15. Arrasta essa calculadora para cá. Então já tem isso aqui, né? Vou multiplicar isso aqui por 35. Vou dividir por 18. E vou dividir por 15,625. Tá tudo inquieto aí, o que está acontecendo aí? Vai dar 0,7 amperes, ó. Professor, eu poderia calcular a corrente sobre esse resistor de 18 ohms aí, depois usar o divisor de corrente para os outros resistores? Mas é o que eu estou fazendo aqui, essa corrente de 18 é justamente esse, 35 sobre 18 amperes é justamente a corrente sobre de 18 ohms. No caso, eu calculei aqui, deu 2,33, se não me engano. Aí a partir daí a partir daí ia fazer o divisor de corrente para os outros resistores. Daria certo? Daria, mas o valor seu ainda é diferente do meu. Não sei se você tem que estar errado, sou eu ou se é você, mas tá, o meu aqui dá 35 sobre 18, dá 1,94, dá 2, alguma coisa que você falou, não. Pode ser que eu calculei errado aqui, né? É a sua resistência... 42 volts, professor. A tensão que entra é 42. Você qual conta aí para poder deixar a Não é corrente? tensão sobre resistência? Mas olha só, essa tensão aqui, 42, se eu botar aqui de lilás, ó, esses 42 aqui em cima é em relação à referência que Ao está resistor. embaixo. Isso, não, em relação à resistência. Ele calculou. A referência. Isso, o que você calculou foi em relação a esse ponto do meio aqui, ó. Você considerou como fosse do meio. Nesse ponto do meio a gente não conhece a tensão, não. Sabe que aqui embaixo é 0 e sabe que lá em cima é 42 volts, viu, Rodrigão? E esse meio aqui a gente não conhece a tensão dele, ó. Deu para entender? Entendi. A gente não pode usar direto o 42 dividido por 18, supondo que seja essa corrente. O que eu fiz aqui, ó? Eu calculei a resistência equivalente de todo mundo aqui de baixo, que deu 3,6, tá?
Depois eu associei essa galera de baixo em série com esse 18 ohms, tá? Que aí sim eu consigo calcular essa corrente. Que aí no meu caso deu 1,9 alguma coisa aí. Que é esse valor que tá aqui, ó. Entendi, professor. Mas a ideia é essa, é calcular a corrente. Só o meio do caminho aí que você se confundiu aí. Professor, Oi. diminui aí para eu ver a questão como um todo. Mas aqui eu não terminei não, eu só fiz a letra a primeira fonte, né? Falta a segunda ainda. Ah, sim. Vamos puxar de verde para lado de cá, a segunda fonte agora, ó. Vamos zerar essa fonte de 42 e considerar só a fonte de 24. Essa aqui, a questão desse problema é os valores que ele escolheu, quando os valores são quebrados, né? Aí fica as contas mais difíceis de fazer. Difícil mais chata, né? Que a calculadora faz com facilidade pra gente. Professor, aí tem que botar só uma dessa aí na prova, porque para terminar demora 10 anos. Né? Então, na prova você bota só uma só, né? Aí se errar, né? Se não tiver tempo de fazer, eu não souber como é que vai. Eu acharia melhor não colocar essa questão aí. Facilite aí um pouco, Botou umas facinhas. o tempo já é apertado. E o senhor botou mais 7 questões. Dessas aí a gente está ferrado. O senhor faz uma questão. É só 5 questões e das mais fáceis. Sim. Então, professor, Aí, olha o lado da gente. O IFBA não olhou nosso lado. 1 mês para aprender o que é para aprender em 6 meses. Ainda o senhor pega uma prova e coloca umas 2 questões dessa, acabou com a hora do Brasil, a gente já se ferrou. Que Não é. maldade. Não é. Não, deixa ele terminar aí, senão ele dorme na aula. Depois que eu tô dormindo aqui, A você. noite do professor foi longa. tem Só vejo misericórdia. ele. Aqui, ó. Bora pensar todo mundo aqui, ó. A gente tem 42 volts aqui em cima, né? E aqui embaixo tem 24. A gente quer conservar essa de 24 e quer zerar de 42. Para eu zerar de 42, eu faço o que com ela, você lembra? Aí Zerar é a um fonte. curto. Um curto. É curto, mas como ela não tá ligando a nada, faz como? Apaga só? Justamente isso que eu tô falando. Eu quero chegar lá. O curto não é apagar, tá? Lembra que o curto é botar um pedaço de fio para emendar as coisas. Então aqui você tem que botar um pedaço de fio aqui. Fazendo o que com esse pedaço de fio? Ligado para onde aí? Pra terra embaixo. Ligado por terra, rapaz, justamente. Ligado por terra. O curto é sempre um caminho que a eletricidade vai ter, esse 42 volts, vai encontrar aqui por terra. Ó. Então isso aqui você está zerando a fonte de tensão. A mesma coisa, esse valor aqui de tensão virar zero. Ó. Por quê? Porque esse potencial de 0 volt aqui, ó, Daiane e os demais. Ali, ó. Esse potencial de 0 volts, quando eu coloco só um pedaço de fio, 0 volts, esse potencial vai chegar até aqui em cima, ó, até esse lugar onde tinha 42 volts antes. Ó. Então aqui eu vou ter 0 volts também. Ó. Ou seja, aqui eu tenho um curto-circuito na fonte. Então pronto, agora está curto-circuitado. E agora veja esse desenho aqui, ó. Esses dois resistores aqui, esse aqui é de 18, né? 18 ohms. E ele está associado de que maneira com esse de 9 ohms aqui embaixo? Paralelo. Paralelo. O paralelo de 18 e 9 de cabeça aí dá quanto? Quem fez lá o quiz lá? Dois. Dois não. Você só fez a Três. primeira. Falta mais uma conta ainda. 6. 6, tá? 6, justamente. Sério aí. Eu chutei. Dá 6 ohms, tá? E vai dar 6 ohms. 18 E esse vai- dividido por 9, 2, mais 1, 3. 18 dividido por 3, 6. Isso. E aqui agora o de 15 e de 10 já dá pra fazer de cabeça? Só que dá, bora ver. Vai ficar 15 dividido por 10 vai dar 1,5, né? 1,5 mais 1 vai dar 2,5. 15 dividido por 2,5. Vamos fazer na calculadora só essa conta final. Que é 15 dividido por 2,5. A 6 também, não? 6 também. Pô, tá bom de conta, hein? Ou é boa de chute que você falou que chutou? Não, essa eu não chutei, não. Pronto. E aqui tem a nossa referência. E agora, a gente está interessado nessa corrente que passa aqui. Eu vou chamar de duas linhas, ó. Tá?
Mas antes disso, vamos achar o quê? Vamos achar essa corrente aqui que sai da fonte, que tá fácil aqui, ó. Como é que a gente acha a corrente que sai da fonte? Vou chamar de I total. Vai ser 24 volts, né? Dividido por 12, né? Que as duas resistências ficarem em série, né? 24 dividido por 12, que vai resultar em 2 amperes. 2 amperes. Quando a gente volta para a figura de cima, ó, aqui a gente tem 2 amperes. Deixa eu ver se tá laranja aqui. Aqui a gente tem 2 amperes, ó, chegando nesse nó. O que acontece com essa corrente quando chega nesse nó? Divisão de corrente. Isso, uma parte vem para cá e outra parte vai lá, que é o I2' que a gente está interessado. Então vamos calcular o I2'. I2' vai ser o quê? Vai ser 2 amperes multiplicado por quem ali, ó? Por 15 ohms. 15 ohms. Que é o que a gente não interessa, dividido pela soma dos dois, que vai dar 25. Ó. É mais? Agora basta fazer essa continha aí. Esse 2 vezes 15 vai dar 30, 30 dividido por 25. Ó. 1,2. Então, 1,2 amperes. Pronto. E agora, a gente já tem o quê? A gente já tem que essa aqui é 1,2, né? A contribuição devida a essa fonte de 24 volts, para essa corrente aqui, vai ser de 1,2 amperes. A contribuição da fonte de 42 volts, a gente viu que vai ser de 0,7, foi tá aqui, ó. E as duas estão no mesmo sentido. Então, o resultado aqui vai ser o quê? 1,9. Isso, é uma mais a outra que vai dar 1,9. E linha mais e 2 linhas que vai dar 1,9 amperes. Então é isso. Meu Deus. Teu Deus. Professor, a gente Essa- quer que o senhor facilite, o senhor complica mais. Professor, isso é trabalho. Isso é trabalho. Ó, gente, faça isso aí. Vocês têm 3 dias para entregar. Mas vocês têm que ser quantos dias para fazer essa questão aí, né? Tem mais de 3 dias, bem mais. Professor, eu tenho 2 empregos, professor. 2 empregos aí. Você tá É, fazendo Eu tenho curso pra- 4. Eu tenho uma loja e trabalho ainda na vigilância da cidade, no monitoramento. Ei, E, vidão, e ainda estudo e ainda complicado. vidão. Ainda faz sua segurança, professor. Aí, tá vendo? Faço segurança. Aí, Ele mora em Camaçari? Não mora, não. não morava, mas eu mudei recentemente. Mudou por quê? Mas, Casou? mas trabalhava aqui, então fazia segurança dele de qualquer jeito. Fazia, Aí, ó. Tá vendo? Tá com 2 empregos, não tá fazendo curso técnico ainda, rapaz. Mais um, né? Quer ganhar dinheiro. Né? Professor. Ele é patrão e tá tirando onda. É isso, logo quem? Professor do IFBA, ganhando seu dinheirinho, ó. Não, E eu tô tá falando pra falando gente que tem que lutar. de Robson aí, rapaz, que tem 2 empregos aí, que Eu tá. tô falando de Robson, que é patrão. Isso é Ah, Oh, meu é? Deus. Orelha Vou seca, distribuir currículo lá. querendo sobreviver Então, nesse né? Tem mundo. vaga lá, olha, somos meninas carismáticas, atendemos o cliente super bem. Aí, Chega. tá vendo? Não, professor, eu acho que não dá tempo para mais nada, não, né? Você é que sabe. Se tem alguma específica aí que tem alguma dúvida? Cadê Paulo? Que disse Alguém que tinha duas, tem? disse que tinha 2 dúvidas aí. Cadê Paulo? Acho que Paulo fugiu. Paulo tá dormindo. Tá certo ele. Ele foi fazer o que o professor não fez. Depois numa questão dessa aí, rapaz. A gente não tem cabeça para mais nada. Cuidadoso com essas suas questões, viu? Tá até tonto, né, Paulo? E o método das malhas. Eu quebrei a cabeça desse negócio aí, eu digo, eu vou deixar ela quieta. Ó. E o método das malhas e o método dos nós. Se quiser. Eita bagaceira. 1,9, tá certo, Biana. Professor, que maldade que o senhor tá fazendo. 10. Jesus. Isso aqui parece estar certo. Professor não sabe nem se tá Professor, certo. pelo menos bota a questão do YouTube. YouTube, eu nunca nem assisti YouTube. O senhor grava o YouTube e não assiste o YouTube. Eu não. Há controvérsias, não acha? Estourou?
Vê a questão 8 aí, por É favor. muita análise de circuito nessas questões. Ó. Pelo Questão 8. Questão 8 aí, por favor. Uma das Professor, é que eu tenho muita dúvida. questão para tão pouco tempo. 15 dias aprender tudo isso. 15 não, foi menos de 15 dias, né? Quantas vezes você pegou esse material? Falei. Rapaz, eu peguei 2 vezes. Entretanto, Eu peguei mais todavia, de eu 10. peguei na primeira questão. Peguei, olhei e desisti. Então, bugou. Professor, minha cabeça tá cheia de nó, mais nó que esse circuito todo. Vamos resolver um dos nós aqui para desatar esses nós aí. Ó. Quem é que Genival tá me mandando mensagem? Oxe, ele não tá do seu lado? É que eu não posso escutar. Tá do meu lado aqui, mas tá. Não, tá do meu lado não, tá lá no quarto. Professor, fica curioso. Veja só, esse aqui foi Paulo que pediu aí, ó. Essa aqui é para utilizar o método dos nós, tá? Lembra, para usar o método dos nós, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É marcar os nós, tá? A gente vai marcar os nós, certo? Vou chamar esse nó aqui. Deixa eu aumentar esse lápis aqui. Esse nó aqui eu vou chamar ele de A, por exemplo. Esse aqui eu vou chamar de B. Esse aqui eu vou chamar de C. E esse aqui eu vou chamar de D. Tá? E o segundo passo, qual era que a gente fazia? Alguém lembra? A gente vai ter que ter um nó principal, tá? Que nesse caso aqui vai ser os nós A, B e C, vai ter o principal, a gente não vai ter como separar aqui, que a gente não tem fonte de tensão para conhecer as tensões, mas a gente tem um nó de referência aqui, que é o nó D. A gente sabe que aqui a tensão dele é 0 volts, tá? 0 volts. Então, vamos pensar o seguinte, deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar melhor ainda. Vamos definir algumas correntes para cada um dos nós. Então, no nó A, tá? Eu vou definir algumas correntes aí para ele. Aqui é você que escolhe, tá? Então, aqui já tem uma corrente de 5 amperes saindo, tá? Então, não vou me preocupar com essa corrente. E vou... Poxa, o bicho tá apagando, não. Vou inventar uma corrente aqui para cá, ó. Vou chamar de I1, tá? Eu vou inventar outra corrente saindo aqui que eu tô chamando de I2. Então, se eu aplicar a lei das correntes de Kirchhoff para o nó A, como é que vai ficar? Como é que eu vou escrever a equação aqui para ele? Então, a soma das correntes que entra é igual a soma das correntes que saem. Então, aqui eu deixei todo mundo saindo, ó. Já ficou saindo, ficou I2, né? I1, no caso, pela ordem. I1 mais I2 mais 5 amperes, tá? Isso aqui tudo igual a 0. Todo mundo tá saindo igual que todo mundo tá entrando. No caso é 0, não tá entrando ninguém. Deu para entender até aí? Lindo. Pronto, até aí. Tá Positivo. então vamos agora para esse nó B ali, ó. No nó B, a gente tem 5 amperes. Opa, tem um código, um erro aqui, rapaz. Tá sem espaço. Vai fechar, no caso aqui, acho que é a memória dele. O OneNote vai fechar. Ou não. Deixa eu apagar um monte de coisa aqui para ver se ele... Eita, travou. Bora, OneNote. Como se nossa vida não tivesse tão complicada com essa prova, o negócio ainda não pega. O professor tá com a memória cheia. Deixa eu finalizar esse cara aqui. Tá bem? 92% da memória tá ocupada? Isso você não olhou o processador, né? OneNote. Parabéns. Daiane, tem alguém com a memória mais ocupada que a sua, tá vendo? Vamos tentar de novo aqui. Bora ver se ele salvou as coisas que estavam lá. Essas figuras aqui, deixa eu apagar um monte dessas coisas aqui. Oi. Que é o trabalho dos outros.
Já tirei print. Vai que um dia me Cheguei. sirva. Parece um Assim, projeto. É um projeto. Projeto elétrico de alguém aí. Tem um bocado de gente. Ainda tá corrigido. Olha que beleza. Pronto, ela salvou aqui. Bora, criatura. Responde. Então aqui, ó. Nesse NOB a gente já conhece a corrente de 5 amperes entrando, tá? Vamos colocar aqui 5. Do lado de lá a gente já tem outra corrente saindo, que são 2 amperes, tá? E aqui essa outra corrente aqui eu vou colocar que ela esteja entrando também, tá? Em B, só para bater ali. Eu vou chamar ela de I3, tá? Mais I3 entrando. Então se a gente recapitular aqui, ó, na corrente B, 5 e I3 estão entrando no nó B, tá aqui no meio, e 2 amperes estão saindo. Concordem? Acabou de bugar tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que eu tenho a resposta para isso aqui. Já feita. Né? Rapaz, esse tá tão complicado que o professor não tá tendo nem resposta, né? Não, eu tenho a resposta, só que eu tô com preguiça de fazer ele aqui, quer ver? Já tá, acho que eu já botei o vídeo para você. Ah, meu Deus. Professor ganha 10 mil por mês e tá com preguiça de fazer um negocinho desse. Calma aí, bora ver. Não, porque é o seguinte, porque se eu já botei a resposta aqui, caberia você já ter olhado, né? Teorema. Passar aí do exercício. Aqui, ó, resolução de alguns exercícios. Não é essa não. Eu coloquei, né? O canto aqui, depois que eu olhei essa semana. Não, professor, faz que tá mais rápido. Depois eu coloco ela, que eu olhei essa semana aqui. Essa daí, professor, ninguém tem dúvida, não. Pode passar ela, não precisa botar uma prova, não. Ninguém tem dúvida, não. Ah, esse aqui eu vou colocar só porque ela tá dando trabalho. Então aqui, faça. Então vocês estão vendo aqui, ó, que ficou o quê? Ficou 5. Lembra que é sempre a lei das correntes Kirchhoff. A soma do que entra é igual a soma do que sai. Tá entrando 5 e 3 e tá saindo 2. Então no nó B aconteceu isso. Vamos pro nó C aqui, ó. No nó C tem I2 e 2 amperes está entrando. Ó. Então vou botar aqui I2 mais 2. E essa outra corrente que eu vou dizer que tá saindo, tá? Eu vou botar que tá entrando também. Vou chamar ela aqui de 4. Mais I4. Mais I4. Isso aqui é igual a 0, que não botei ninguém saindo. Se eu quiser, eu posso como fazer. É que o senhor define o que é que está entrando e o que é que está saindo aí? Porque eu não estou escolha. entendendo. O A foi perfeito, o B e o C, eu não estou entendendo mais nada. Não, é porque a gente que escolhe. É a gente que escolhe. Tá. Se eu quisesse colocar, por exemplo, essa daqui, essa I3, por exemplo, em B aqui, se eu quisesse colocar ela para baixo, eu colocaria. A diferença é que ela vai ficar saindo, vai ficar do outro lado da igualdade, vai ficar em 3 vai lá, né? Entendeu? Certo. Entendi. Conseguiu entender? Ou seja, vai ter agora 5 entrando e 2 e 3 saindo. Que é o que está escrito na equação e que você pode conferir pelas setinhas também. É a gente que escolhe. Só dá melhor. É a gente que define essas coisas. E a mesma coisa para os demais. Nesse nó aqui, se eu quiser fazer, eu posso fazer também. Só que eu não vou fazer porque aqui é o seguinte, como esse nó aqui é nossa referência, ele vai resultar numa combinação linear dessas 3 primeiras aqui da gente. Ó. E aí eu vou nem fazer. Mas vamos para o próximo passo. Segundo o método dos nós, qual é o próximo passo? O próximo passo é você conhecer, escrever as correntes que você não conhece. Então, deixa eu fazer um rascunho aqui. Ó. Então, se você tem uma resistência qualquer, sabe que tem uma corrente I qualquer passando por ela, a gente sabe que de um lado o potencial é maior do que do outro lado.
Então, se um lado se chama A e outro lado se chama B, a gente vai dizer que essa corrente I é igual a VA menos VB dividido por E. Lembra disso aqui? Sim. Então, a gente vai fazer só isso agora aqui para todos os resistores, para todas as correntes que a gente não conhece. Bora fazer aqui, ó. Então, Vem cá, professor, de cara eu não poderia dizer que 3 é igual a 3, não? E 3 igual a quanto? 3? Pode, sim, pode. Você tem razão. A gente pode já simplificar aqui antes de fazer isso. Você tem razão. E a gente já começa. Aqui é 2, aqui não pode estar direto com a de lá, não. Então, a gente já pode dizer aqui, ó, pelo que Daiane falou, ó, nessa afirmação aqui, ó, a gente pode dizer. É uma equação aí. Equação, né? Que é 5 menos 2 vai resultar em 3 amperes. Então, a gente já sabe que essa aqui é uma corrente, que é 3 amperes. Se a gente conhece essa, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se dá para 3. Aqui eu não conheço essa. Não conheço essa. Aqui não vai dar, não. Isso aqui dá para a gente resolver mais coisa, mas não vai dar, não. Então, a gente vai ficar o quê? Vai ficar 3 variáveis. Vai precisar de mais uma equação aqui, ó, porque a gente tem a variável I1, a variável I2, a variável I2 está repetindo, né, então não conta, e tem aqui a variável I4. A gente só tem 2 equações, a gente precisa de 3, se a gente tem 3 variáveis, tem 3 equações para resolver. Então eu vou fazer a mesma análise aqui para o ponto D, tá? Se não precisar, os próprios cálculos aqui já acabam eliminando ela. No banho. Então, no nó D aqui, quem são as correntes que entram e as correntes que saem aí? Escovar os dentes. Vai escovar. Entra quais correntes em D aqui, ó? Digam aí vocês. Eu vou tirar essa boca. A corrente 1 tá entrando ou tá saindo aí? I1, Em 1 tá entrando. E 3 também tá entrando, tá? E tá saindo quem? Bora. 4. E 4. E 3 já sabe o valor, foi 3 amperes ali, que daí ele encontrou ali, ó, 4 amperes, ou 3 amperes. 3. Eu vou botar só o número 3 aqui, que depois no final a gente bota as unidades. Agora a gente tem o que aqui, ó? A gente pode fazer por substituição. Aqui é um sistema, tá, de equações. A gente pode fazer por substituição aqui agora. Aqui tem o quê? Tem que I1, se eu isolar I1 na primeira, I1 vai ficar I1 igual a 4 menos 3, né? A gente pode substituir isso aqui na primeira equação lá em cima. Ó. Ou seja, na primeira equação, vamos escrever mais para frente ali. A gente vai ficar aqui, ó, que 4 menos 3 mais 2 mais 5 é igual a 0. Vai com gente. Eu não tô esperando. Vamos lá. Mais do que a gente pode tirar aqui? Deixa eu fechar o microfone aqui. Nossa, que tá validando lá. Já fechou aí, acho que tô. E agora, a gente vai fazer o que aqui? Vamos repetir isso aqui. Opa. Eita. Tá vendo que é complicado e demora? Demora a bagunça aqui. É só 5 questões, professor. E fácil. Calma. Aqui eu vou pegar esse aqui. Arrastar para o lado de cá, só para fazer o sistema. Então, esse ali a gente já tem ali uma parte do nosso sistema. Outra parte eu pego essa linha de baixo aqui, que é I2, tá? Mais 2, mais I4, igual a 0. Opa, de novo. Tá andando sozinho. Que é igual a 0, tá? Então, agora a gente tem o quê? A gente tem 2 variáveis, tá? Que é I4 e I2 e 2 equações. Vamos dar uma enxugada nelas aqui. Essa de cima aqui vai ficar I2 mais I4 é igual
a -2, né? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. A segunda de baixo a gente vai ter que I4, tá? Mais I2 é igual a quanto? -2 também. Ou seja, as duas equações aqui, uma combinação linear do outro não vai resolver nada. Deixa eu procurar outra aqui que a gente resolva alguma coisa. Não estou nem enxergando, professor. Deixa eu ver. Aquelas duas equações que eu peguei são combinações Tá doido. lineares da outra. E aí não resolveu nada. Essa questão aí é para engenharia, professor, não é para técnica. Não é não. Eu resolvia na sala, os meninos resolviam aí com a mão nas costas. E a outra no lápis, né? É que eu tô com sono aqui, eu não tô conseguindo enxergar aqui algum pulo do gato aí. Só se alguém de vocês ver aí. Aqui é sistema de equações para ser resolvido, tá? Não, é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui no. Deixa eu olhar aqui o que eu fiz ela. Eita, calça na bunda. Bota a toalha no banheiro. Vá pegar. Se você derrubou, você pega. Desativa o áudio, Massinha. Tá contando segredo. Não seria o contrário, não? Só um minutinho que Qual eu tenho esse segredo vídeo. você escutou aí? Vários. Até a senha do seu cartão eu escutei. Acendo meu cartão. Que cartão que eu não tenho? O que é isso aí, menino? É Carlos aqui assistindo aula e dando risada da sua cara. Ó, gente. Vasco 7, São Paulo 1. Vixe, meu time perdeu. Isso é jogo velho. Aqui tá o vídeo, tá, que eu fiz aí com essa questão. Vou adiantar aqui. Aqui eu tô fazendo aquela mesma ideia que eu falei com vocês, né? De ver as correntes que entram, as correntes que saem, tá? E aí depois eu já tô aplicando direto aquela coisa que eu falei para vocês lá da corrente, tá? Eu acho que não precisa nem ficar tentando resolver aquele sistema lá que realmente não ia resolver, não. Acho que ali a gente já tem mesmo que aplicar isso aqui, ó. Tem uma tensão de um ponto e a tensão do outro dividido pela resistência que está no meio do caminho, tá? E a gente vai conseguir resolver. E é justamente o que está nessa primeira equação aqui, já aparece lá, que eu lembro, que é 2, uma corrente e a outra corrente. Então, vamos voltar lá só para a gente ver. Depois eu mandei esse vídeo para vocês também. Mande tudo, professor. Eu quero o vídeo, quero a prova, quero as respostas, eu quero tudo. E esse aqui para eu terminar? Ou vocês veem pelo vídeo? Esse aqui é o seguinte agora. Manda logo a prova hoje, a gente vai respondendo já de hoje. Eu também acho. Esse aqui agora é só pegar o VA e o VB aqui, de uma corrente, o VA e VB dividir pela resistência, tá? V de um lado, V do outro, tá? E aqui menos a corrente. E fazer a mesma coisa para de baixo. E a gente vai conseguir resolver. O vídeo tá rodando ainda. Eu vou copiar logo esse vídeo aqui e mandar para vocês. Vou até mandar o link logo aqui. Ctrl C. Professor, você voltou. Ah, tá gravando ainda. Pensei que não tinha gravado. Que bagaceira, meu Deus. Tá gravando aí. Eu vou colocar aqui. Cadê vocês estão onde aqui? Que eu não sei mais onde é que vocês estão. A gente tá aqui.
Então, Vocês né? Eu estão... tô em casa, tô deitada. Eu vou colocar aqui no chat, tá? E aí vocês pegam o link aí e dá uma olhada nessa questão aí, tá? Eu li 18 são muitos minutos, porque eu falo bem passo a passo, coisa por coisa, tá? E eu faço conta por conta, tudo na maior maresia ali. A gente já sabe que o senhor tá na maresia, pelo menos hoje. Não, mas foi no dia do vídeo que eu tô falando. E aí, entenderei? Assim, a ideia é essa daí. Tá. Vamos dar uma passada aqui nas demais questões, ó. Então, uma coisa importante que vocês têm que saber aqui é o método das malhas, tá? Tá aqui em cima, ó. O método das malhas, tem que saber como é que é esse procedimento e como é que resolve utilizando o método das malhas. Isso aqui é importantíssimo. Assim como o método dos nós, que é essa questão que a gente acabou de falar aí. Outra coisa, o teorema de Thevenin também, você tem que saber o procedimento. Vejam que a partir dessa última unidade, tudo é só procedimento. Tá? Você entende o procedimento e o resto você fica utilizando os recursos lá da segunda unidade e da primeira unidade. Então, a questão é essa, você entender o que é para ser feito, e o resto a bagagem anterior que você já tem. Ou deveria ter, né, pelo menos. Então, por isso que essas coisas aqui não é difícil de fazer. Às vezes parece difícil, mas quando você começa a aplicar o procedimento, vai ficando tudo mais claro, e às vezes fica grande a resposta, mas não é nada de botar medo de ninguém, não. Fazer uma questão, vou fazer 10 páginas de resposta para o senhor corrigir tudo. Se tiver certo, tá valendo. Se tiver errado, eu já começo a riscar lá de cima. Não é não? E aí, alguma coisa? Aqui o vídeo eu botei aqui, a resposta aqui é o link onde eu tinha botado. Tá vendo aí na questão 8? Sabia que eu tinha colocado em algum lugar. Que chique. E aí, alguma dúvida mais? Ai, meu professor. Se não tiver, é só até amanhã agora. Fazer o quê? É o jeito, né, professor? Mas eu tô ligada que a prova é em trio. Robson vai me ajudar. É trio de 1, A gente se ajuda aí. Tá vendo? É trio de 1, tá? Cala a boca, não fala não. Deixa o professor sair. Então tá certo. Então é isso, pessoal. Então valeu pra vocês aí, tá? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, E gente. até amanhã, tá? Amanhã 7 horas. Valeu, professor. Obrigado aí. Boa noite. Valeu, Rodrigo. 7 horas, boa noite, pessoal. 6 horas da tarde, que a gente vai até 10 horas da noite. Esse essas questões que você mostrou aí, professor, o senhor vai quebrar com a gente. Deixa a da primeira lista que a gente teve mais dúvida, que é melhor. Professor, facilita aí. Final de ano, todo mundo querendo curtir o ano novo. Dá nosso presente aí de Natal e Ano Novo, por favor, professor. E vocês vão me dar o meu? Cadê o meu que vocês não andam me dando aí? O seu é ter o orgulho dos alunos tirar nota boa. Ele deu um presente, professor. Ele deu aquele convite. Foi. Então eu te dei também eu te dei aquele negócio lá, aquele link lá que eu te mandei. Foi. Então pronto, nós já estamos kits já nos presentes. Então valeu aí, tá? Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Tchau.